Se a gente olhar para trás, 2025 foi um ano e tanto para a Bolsa Brasileira, né? Nossa, e que ano? Foi um período de recuperação bem forte, com o Ibovespa batendo máximas históricas, chegou a beliscar ali os 160 mil pontos. Um movimento que, vamos ser honestas, pegou muita gente no contrapé. Muita gente mesmo. Então, a nossa conversa hoje é justamente para isso. Tentar entender o que impulsionou essa alta toda e, a partir daí, projetar o que esperar de 2026, sabe? Identificar algumas teses de investimento que parecem fazer sentido nesse novo cenário. É o ponto de partida perfeito, porque esse otimismo todo de 2025, ele precisa de contexto. É fundamental a gente lembrar de onde veio. Exato. O final de 2024 foi de um pessimismo quase absoluto. O mercado só falava em juros nas alturas, o dólar batendo 6,40 e um pânico generalizado com risco fiscal. Era só o que se ouvia. Pois é, a grande lição que 2025 nos deixou, na verdade, foi que as melhores janelas de compra surgiram justamente no pico desse medo. Dezembro de 2024, janeiro de 2025. Quando a narrativa era que o Brasil ia quebrar, foi ali que o dinheiro inteligente começou a se posicionar. Isso é fascinante. Então, se o sentimento era tão ruim, o que virou essa chave de forma tão brusca, porque não foi uma subida gradual, foi um rally bem consistente. O que aconteceu? Foi uma espécie de tempestade perfeita. Teve um fator externo lá por abril que foi um gatilho importante. Ah, sim. Uma mudança na política de tarifas nos Estados Unidos que acabou incentivando um fluxo de capital a procurar outros mercados. E o Brasil, junto com outros emergentes, virou um destino. Entendi. Esse volume de dólar entrando aqui, naturalmente pressionou a cotação da moeda para baixo e, bom, irrigou a nossa bolsa. Então, o capital estrangeiro foi o grande motor. Mas o que eles viram aqui dentro? O Brasil estava realmente mais atrativo que outros emergentes? Ou foi apenas, sei lá, o mercado mais líquido para absorver esse fluxo? É um ótimo ponto. O capital não viria se não encontrasse um terreno fértil. Certo. E o que é fascinante aqui é que a Bolsa Brasileira não estava apenas barata, ela estava psicologicamente barata. A gente pode medir isso por um indicador chamado preço-lucro, o famoso PL. O PL. Isso. A média histórica da nossa bolsa é de um PL de 12. No começo de 2025, a gente negociava a 8. E um PL de 8 não é só um número, certo? Ele reflete um sentimento. Exato. Isso não é apenas um múltiplo, é um termômetro do medo. Um PL de 8 significa que o mercado estava precificando um cenário quase catastrófico para os lucros das empresas. Nossa! Estava embutido no preço um nível de pessimismo que raramente se concretiza. É nesse tipo de extremo emocional que os grandes pontos de virada costumam acontecer. Havia um potencial de valorização de 50% só para a bolsa voltar à sua própria média histórica, sem nem contar o crescimento dos lucros das empresas. E essa alta, claro, não se espalhou por igual. Vimos diferentes tipos de empresa performando de maneiras distintas. Talvez valha a pena a gente só alinhar rapidinho o que são as caps que o mercado tanto fala. Boa ideia. De forma bem simples, large caps são as gigantes, as empresas de valor de mercado altíssimo, como os grandes bancos, Vale, Petrobras. As mais conhecidas. Exato. Mid caps são as do meio do caminho, empresas já consolidadas, mas com mais espaço para crescer. E as small caps são as menores, com menor valor de mercado, mas que muitas vezes carregam um maior potencial de valorização. E também o maior risco. Em 2025, a alta foi puxada principalmente pelas large caps, que receberam esse fluxo estrangeiro. Certo. E para fechar o ano, o cenário macro global também começou a ajudar, né? Preparando essa transição para 2026. Sim, o final do ano trouxe duas notícias importantes. Primeiro, o início do corte de juros nos Estados Unidos. Quando a maior economia do mundo paga menos em seus títulos, o capital global sai em busca de mais retorno, e o Brasil se torna mais atrativo. Faz todo sentido. E segundo, aqui dentro, a expectativa de que o nosso Banco Central também começaria a cortar a Selic em 2026 se consolidou.
Juros mais baixos tornam a renda fixa menos interessante e, claro, incentivam a migração do dinheiro para a renda variável. E essa combinação de fatores nos joga direto em 2026, que tem um grande evento no calendário: as eleições. Anos eleitorais, por natureza, trazem incerteza e, consequentemente, mais agitação para o mercado. Sem dúvida, o debate econômico de 2026 vai girar em torno de uma grande questão: a responsabilidade fiscal. Existe uma preocupação real com o crescimento da dívida pública brasileira. Ela está numa trajetória de alta e, em algum momento, essa conta precisa ser endereçada. É quase como uma pessoa física, né? Se a sua dívida no cartão de crédito não para de crescer, uma hora o banco vai te cobrar um juro muito mais alto porque o risco de você não pagar aumenta. A analogia é perfeita. O juro que se cobra para emprestar dinheiro a um país com as contas em dia é muito menor do que para um país já muito endividado. O risco é outro. Então, a discussão sobre como controlar essa dívida, se é cortando gastos, aumentando impostos ou através do crescimento econômico, vai dominar o noticiário e injetar muita volatilidade nos preços dos ativos. Então, se a gente pudesse resumir 2026 em uma palavra para o investidor, essa palavra seria volatilidade. Exato. E isso me leva a pensar que a lição de 2025 sobre comprar no pessimismo será ainda mais valiosa. É por aí mesmo. A volatilidade assusta, mas ela é, na verdade, a matéria-prima da oportunidade. Ela cria distorções. Por causa do pânico ou da incerteza generalizada, ativos fantásticos ficam baratos. Foi um exemplo de livro. O banco já vinha sofrendo na bolsa com notícias sobre uma possível crise no agronegócio, um setor crucial para ele. Sim, eu lembro disso. Em um dia específico, saíram mais algumas manchetes negativas e a ação despencou, chegando a negociar perto de R$ 18,35. O que aconteceu? A manada vendeu em pânico. E quem fez a lição de casa e entendeu que aquilo era mais ruído do que um problema estrutural para o banco, viu uma chance de compra. Precisamente. Foi uma janela para comprar um dos bancos mais sólidos do país com um desconto enorme, tudo por causa de um barulho de curto prazo. Quem teve estômago e conhecimento para agir naquele momento colheu um retorno excelente logo depois. Que lição! A lição para 2026 é essa. A volatilidade eleitoral vai criar várias situações como essa. O segredo é ter um bom mapa para saber quais empresas são sólidas o suficiente para aguentar o chacoalhão. Perfeito. E essa mentalidade de separar ruído e fato é o que diferencia o investidor do especulador, especialmente em ano de eleição, onde o volume de ruído vai ser ensurdecedor. Então, vamos aplicar essa lente, onde os estudos estão vendo sinais que o mercado talvez esteja ignorando. Vamos começar com a primeira empresa da lista, a Boa Safra. A Boa Safra atua num setor essencial. É uma sementeira. O negócio dela é produzir e vender sementes de alta tecnologia, principalmente de soja. Certo. E é importante dizer que a empresa vem de 2 anos muito difíceis. A cotação da soja caiu bastante no mercado internacional, o que apertou muito a margem do agricultor. Com menos dinheiro no bolso, ele investe menos em sementes mais caras e tecnológicas, e isso bateu direto nos resultados da Boa Safra. Entendi. Então, se o cenário recente foi tão ruim, o que mudou? O que sustenta a tese de que 2026 será diferente? Não é só uma aposta na alta de uma commodity, o que é sempre algo bem difícil de prever. É uma ótima pergunta, e a resposta tem várias camadas. A tese não depende apenas da alta da soja. Primeiro, a própria empresa está fazendo um trabalho interno muito forte de ganhos de eficiência para recuperar suas margens, independentemente do preço da commodity. Ok. Segundo, existe uma tendência de aumento no uso de uma tecnologia chamada tratamento de semente industrial, o TSI, que agrega muito valor ao produto deles. E terceiro, já existem sinais de recuperação no preço da soja, principalmente em dólar. E esse último ponto é crucial. A questão do câmbio. Isso. A receita da Boa Safra, apesar de serem reais, é totalmente atrelada ao dólar. Em um ano eleitoral onde a nossa moeda tende a sofrer mais,
Ter uma parte do portfólio em uma empresa que se beneficia de um dólar mais forte funciona como uma proteção, uma diversificação natural. Ah, interessante. É uma tese de recuperação de um setor fundamental com uma camada extra de proteção cambial. Faz sentido. É uma tese mais complexa do que parece à primeira vista. Vamos para a segunda empresa? Vamos! O nome é bem direto. E o negócio também, a Vamos é a líder absoluta, mas absoluta mesmo, na locação de caminhões e máquinas agrícolas no Brasil. Os estudos apontam que eles têm cerca de 70% desse mercado. A escala deles é uma vantagem competitiva brutal. E como essa escala se traduz em vantagem no dia a dia? Pensa assim, por ser a maior compradora de caminhões do país, ela consegue descontos na aquisição que nenhum concorrente consegue. Entendi. Poder de barganha. Exato. A estrutura de manutenção dela é muito mais barata e eficiente. E o tamanho permite que ela chegue em clientes e regiões que os players menores nem sonham em atender. É uma fortaleza muito difícil de ser atacada. Ok. A tese de alavancagem com juros em queda é um clássico do mercado. Mas o que me deixa com uma pulga atrás da orelha é: se 70% do mercado já é deles, onde está o crescimento futuro? Eles não correm o risco de se tornarem uma empresa gigante e lenta, dependente apenas do ciclo econômico? Essa é a principal provocação para a tese. E a resposta está na fragmentação. Embora sejam líderes no geral, existem muitos nichos e regiões onde o mercado ainda é pulverizado, com pequenos locadores. A Vamos tem poder de fogo imenso para consolidar esses mercados. Ah, entendi. E além disso, o crescimento não vem só de ganhar share, mas de expandir o próprio mercado. Muitas empresas ainda têm frota própria e estão descobrindo as vantagens financeiras e operacionais de terceirizar. Então, o crescimento vem tanto da consolidação quanto da conversão de frotas próprias em alugadas. E como isso tudo se conecta com o cenário macro de 2026? Aí que a tese fica poderosa. A Vamos é uma empresa naturalmente mais alavancada, ou seja, mais endividada, porque precisa de muito capital para comprar os caminhões. Com juros altos, a despesa financeira come uma parte grande do lucro. Certo. Agora, com a queda da Selic prevista para 2026, essa despesa vai diminuir drasticamente. Deixa eu ver se entendi com um exemplo prático. É como se duas empresas comprassem um caminhão. Uma paga à vista, a outra financia. A empresa com financiamento, que seria a Vamos, é muito mais sensível à queda dos juros. A maior despesa dela encolhe e o lucro pode explodir. É essa a aposta? É exatamente essa a aposta. Você tem a operação que já é forte, se beneficiando de uma economia mais aquecida, e ao mesmo tempo a linha de despesa financeira caindo. É um duplo motor que pode impulsionar os lucros de forma expressiva. Uau! Mas é crucial entender. Por ser alavancada, é uma ação com mais volatilidade, para um perfil de investidor que tolera mais o risco em busca de um retorno maior. Claríssimo, uma aposta de maior octanagem no ciclo doméstico. E para fechar, a nossa terceira empresa em destaque é a Wiz. O que exatamente ela faz? A Wiz é uma corretora, mas com um modelo de negócio muito interessante. Ela opera o que o mercado chama de bancassurance, vendendo seguros dentro dos canais de grandes parceiros. Os dois principais são o Banco Inter e o BRB, o Banco de Brasília. Basicamente, ela é o braço de seguros desses parceiros. Uma história de reestruturação, mas o mercado de seguros é muito competitivo. O que impede outros de copiarem esse modelo ou os próprios parceiros, como o Inter, de um dia resolverem internalizar essa operação e cortarem o intermediário? É um risco que sempre existe, mas os contratos são de longo prazo e a expertise da Wiz é muito específica. Para um banco cujo foco é dar crédito e gerir contas, desenvolver do zero uma operação de seguros tão eficiente quanto a da Wiz é um desafio enorme. A parceria é simbiótica. Ok. Mas o ponto central da tese é o que aconteceu em 2025. A empresa usou o ano para arrumar a casa. Ela tinha dívidas de aquisições passadas e usou a forte geração de caixa para quitar tudo. Ou seja, ela entra em 2026 muito mais leve, com balanço limpo. Exato. E com os motores de crescimento, que são os parceiros, a todo vapor. O Inter continua crescendo de forma acelerada, o que significa mais clientes para a Wiz vender seguros. Entendi. A grande beleza do modelo de negócio dela
é que ela gera muito caixa e não precisa investir quase nada para crescer. Ela não tem que construir fábrica, não tem que comprar frota. O crescimento vem da expansão dos parceiros. E se ela não precisa reinvestir, esse caixa todo pode ir para o bolso do acionista. Estamos falando de dividendos. Estamos falando de muitos dividendos. A análise aponta para um potencial da Wiz distribuir um dividend yield, que é o retorno de dividendos, superior a 10% no horizonte de 18 a 24 meses. 10%? E o mais importante, não é um dividendo estático. É um dividendo com capacidade de crescer junto com a operação. É o que o mercado chama de crescidendo, uma combinação de crescimento com dividendos. É uma raridade encontrar uma empresa que não está no dilema clássico de ou eu reinvisto para crescer, ou eu distribuo para o acionista. A Wiz está posicionada para fazer os dois. Excelente. Então, recapitulando, temos 3 teses bem diferentes para navegar a volatilidade de 2026. A boa safra, como uma aposta na recuperação do agronegócio com uma proteção cambial embutida. A Vamos, como uma forma de se expor à melhora do ciclo doméstico e à queda de juros com um perfil de risco mais arrojado. E a Wiz, uma geradora de caixa que terminou sua reestruturação e agora se torna uma forte pagadora de dividendos com crescimento. Um bom resumo. A mensagem final parece clara. 2026 não será um ano para amadores, mas para quem souber usar a volatilidade a seu favor, pode ser um ano de grandes oportunidades. É isso aí, você resumiu bem a história. E sabe, isso nos deixa com uma reflexão final. Considerando todo esse foco em encontrar empresas sólidas para atravessar um período turbulento, uma questão importante para se pensar é, para além do preço e dos números financeiros, quais indicadores não financeiros de resiliência, como a força de uma marca ou a lealdade dos seus clientes, se tornam ainda mais críticos na escolha de um investimento durante um ano eleitoral? Fica a provocação. Aqui está um panorama sobre as perspectivas de investimento e oportunidades para 2026, com base em nossos estudos de mercado. Olha, o mercado de ações brasileiro teve uma recuperação forte em 2025, mas o cenário para 2026 aponta para um ano de alta volatilidade, principalmente por ser um ano eleitoral. Só que essa instabilidade pode criar boas oportunidades, viu? Como vimos em agosto, quando uma crise no agronegócio fez a cotação do Banco do Brasil cair para R$ 18,35, gerando um ponto de entrada interessante para investidores atentos. Bom, a primeira oportunidade que a gente destaca é a Boa Safra. É uma empresa que vende sementes, principalmente de soja, e ela passou por um período difícil com a queda no preço do grão. Para 2026, a perspectiva é de recuperação. A empresa está focada em ganhos de eficiência para melhorar suas margens e há uma expectativa de normalização no preço da soja. E um ponto importante, sua receita, apesar de ser em real, é ligada ao dólar, o que oferece uma camada de proteção cambial. Em segundo lugar, temos a Vamos, líder no mercado de locação de caminhões e máquinas agrícolas. A empresa deve se beneficiar diretamente da queda na taxa de juros. Isso reduz suas despesas financeiras e, ao mesmo tempo, aquece a operação. Essa combinação aponta para um crescimento significativo no lucro da companhia. É importante notar que, por ser uma empresa mais alavancada, suas ações apresentam mais volatilidade. E, por fim, a terceira empresa é a Wiz, uma corretora de seguros que atua em parceria com grandes bancos. Em 2025, a Wiz se reestruturou e quitou suas dívidas. Agora é uma empresa que gera muito caixa, com potencial para crescer e distribuir bons dividendos. Nossos estudos indicam que em um horizonte de 18 a 24 meses, a Wiz pode entregar um retorno em dividendos superior a 10%. Em resumo, 2026 apresenta oportunidades em empresas de perfis distintos, como agronegócio, locação de frotas e o setor de seguros, que podem se destacar em um ambiente de maior volatilidade. Este estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!